Bem-vindos à nossa apresentação. Sou o Felipe Nadaf e, junto com os alunos Aline Ventura, Benny Jackson e Denis Delmiro, vamos apresentar o trabalho proposto para a disciplina de fundações, sobre um dos principais tipos de fundação de uma obra de engenharia, o tubulão. À medida que as teorias, o refinamento dos métodos de cálculo e os materiais evoluem, as edificações tendem a cada vez ficarem mais altas, mais esbeltas e mais pesadas. Em um mundo onde estruturas imponentes e edifícios altos desafiam constantemente a gravidade, é crucial entender como essas obras de engenharia permanecem sólidas e seguras, enraizadas em solo firme. Os tubulões, frequentemente chamados de caixões, desempenham um papel vital nesse processo. Surge então a necessidade de estudar e se aprofundar na teoria das estruturas e nos seus elementos, que garantem a sustentação e a segurança da edificação. As fundações são peças fundamentais para um bom projeto estrutural, sendo que seu bom dimensionamento e sua boa execução são essenciais para garantir a segurança do funcionamento estrutural. Ao longo desta apresentação, exploraremos a teoria, o dimensionamento, os procedimentos de execução, a aplicação prática, as normas que regem o dimensionamento e seus principais elementos, e também as vantagens e desvantagens frente a outros tipos de fundações. Vamos mergulhar nas profundezas, literalmente, para entender como essas estruturas subterrâneas sustentam as construções que vemos acima do solo. Ao final dessa jornada, você terá uma compreensão sólida de por que os tubulões são uma escolha essencial em projetos de engenharia civil e como eles contribuem para a estabilidade e segurança das nossas construções. O tubulão, também conhecido como caixão, é um tipo de fundação profunda usado na engenharia civil para suportar estruturas pesadas, como edifícios, pontes e torres. Funciona como uma transição entre as fundações rasas e as fundações estaqueadas. Esse tipo de fundação é utilizado em obras que precisam suportar cargas elevadas, como na construção de pontes, viadutos e edifícios de grande porte, em áreas com dificuldade de adoção de técnica de fundação mais mecanizada, como grande parte das fundações estaqueadas. Os tubulões são usados quando o solo superficial não é suficientemente resistente para suportar as cargas da construção ou quando é necessário atravessar camadas de solo instável ou lençóis freáticos. Nas imagens do lado esquerdo, podemos ver uma ilustração dos procedimentos para a execução de um tubulão, que será abordado com mais profundidade posteriormente. Já na esquerda, vemos um corte esquemático mostrando alguns dos principais nomes que aparecem no projeto. Dentre eles, destaca-se o fuste, as cotas de apoio e arrasamento, a base e o sino. Podemos classificar o tubulão de acordo com o método construtivo. Nesse caso, existem dois tipos de tubulões, a céu aberto e a ar comprimido. O a céu aberto é escavado manualmente ou com uma máquina pesada até atingir uma camada de solo resistente. São adequados para os solos que podem ser escavados sem problemas de estabilidade. Já a ar comprimido é usado quando a escavação passa por camadas de água ou solos instáveis. Uma câmara pressurizada é instalada sobre o tubulão, permitindo que a escavação ocorra abaixo do nível da água ou em solos que, de outra forma, desmoronariam. Nesse slide, podemos ver a diferença entre os dois tipos citados. Na foto da esquerda, os trabalhadores estão na base do tubulão para fazer o alargamento da base. Podemos reparar que estão expostos a céu aberto, escavando o fundo da vala. Já na foto da direita, vemos as câmaras do ar comprimido, as quais o trabalhador entra dentro e desce. Estas servem para garantir que não aconteça desmoronamento de terra ou entrada de água subterrânea na fundação. As variáveis envolvidas no dimensionamento do tubulão são o NSPT, que é o número de golpes de determinada camada obtido a partir do SPT, a tensão admissível do solo, a carga do pilar que descarrega no tubulão, a resistência característica à compressão do concreto e o coeficiente de mineração da resistência do concreto. Já as dimensões do tubulão que determinaremos é o diâmetro B da base, a altura H da base, a altura R do rodapé da base e o diâmetro F do fuste. Lembrando que a NBR 6122 determina que a altura do rodapé tem que ser entre 10 a 20 cm e o diâmetro do fuste não pode ser menor que 70 cm, para ter espaço para um trabalhador descer e alargar a base. Para dimensionar o tubulão, em primeiro lugar, devemos determinar o bulbo de pressão. Por padrão, vamos estimar que um tubulão usual tem 2 metros de diâmetro.
Logo, adotando a altura do bulbo de pressão como 2 vezes o diâmetro, temos que o bulbo de pressão no exemplo terá 4 metros. Desta forma, ele pega as 4 camadas de solo que estão destacadas de vermelho. Então, vamos para o passo 2. Fazendo a média dos 4 NSPT, temos que o NSPT médio é igual a 14,5 golpes. Logo, no exemplo, dividimos o NSPT por 30 e achamos a tensão admissível do solo, que será 0,483 MPa. Em seguida, é simples, é só entrar com a tensão admissível do solo e a carga na fórmula para o cálculo do diâmetro da base. Depois, entramos com a carga e a resistência de projeto à compressão do concreto, que nada mais é que o FCK dividido pelo γc, e achamos o diâmetro do fuste. E por último, com o diâmetro do fuste e o diâmetro da base, achamos a altura da base na fórmula ao lado. É válido fazer uma observação aqui. O γc do concreto é em função do revestimento do fuste do tubulão. Então, se ele não tiver revestimento no fuste, considera-se que o coeficiente de minoração da resistência do concreto é 1,5. Se tiver uma espécie de contenção ou revestimento lateral, considera-se 1,4. Para ilustrar de maneira prática, vamos fazer o seguinte exercício. Dimensione o tubulão sem revestimento para os seguintes dados abaixo. Carga do pilar igual a 1.700 kN, FCK igual a 3 kN por centímetro quadrado, NSPT1 igual a 11, NSPT2 igual a 15, NSPT3 igual a 14 e NSPT4 igual a 17. Primeiro, calculamos a tensão admissível do solo, que é igual a tensão admissível igual 11 mais 15 mais 14 mais 17 dividido por 30, que vai dar 0,475 MPa. Logo, calculamos a resistência à compressão de projeto, que é igual a 3 dividido por 1,5, que vai ser igual a 2 kN por centímetro quadrado. Lembrando que usamos o γc igual a 1,5, porque o tubulão não tem revestimento no fuste. Logo, calculamos B e F e posteriormente H, como mostra as equações abaixo, chegando nos valores de B igual a 213,47 centímetros, que arredondaremos para 215 centímetros, F igual a 42,22 centímetros, logo adotaremos F igual a 70 centímetros, pois é o diâmetro mínimo imposto por norma, e posteriormente encontramos H igual a 125,57 centímetros, que adotaremos H igual a 130 centímetros. Apresentaremos agora como é realizado o procedimento de execução do tubulão. Neste vídeo, como podemos ver, está sendo realizada a extração do solo, que é feito com uma broca conforme o diâmetro especificado em projeto. Esta broca irá remover o solo até que esse encontre o solo de apoio, que normalmente é identificado através de uma sondagem previamente realizada. Em seguida, o poceiro, profissional que realiza essa atividade, entra dentro do tubulão e faz a abertura da base com um martelete e um balde, para posteriormente remover o solo da base. Após isso, é introduzido as ferragens para que possa passar para a próxima etapa. Após introduzida a armação, é realizado a etapa de concretagem, em que pode ser feita com concreto convencional ou bombeado, caso seja uma área de difícil acesso. E esta é uma imagem do tubulão concluído, em que após finalizada a concretagem, é necessário que parte da armação fique exposta, sendo essa o arranque ou as esperas para que a carga da estrutura seja distribuída posteriormente. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis. Hoje eu vou apresentar sobre as normas técnicas que são estabelecidas para fundações do tipo tubulão. E antes da gente entrar nos detalhes técnicos, eu gostaria de enfatizar algo que muitas vezes é negligenciado: a importância de seguir as normas técnicas estabelecidas para a execução de tubulões e como essas normas elas são o alicerce invisível que sustenta as nossas construções, garantindo não só apenas a qualidade, mas o que realmente é crucial, a segurança de todos os envolvidos. As normas elas foram criadas com um propósito claro: proteger a vida e preservar a integridade das estruturas que chamamos de lar, trabalho ou lazer.
elas são a barreira entre o sucesso e o potencial desastre. Imagina você construir uma casa sem as normas adequadas, quais seriam as consequências que poderiam ser até catastróficas em termos de segurança e também financeira. A adesão estrita a essas normas, elas são uma escolha inteligente. Querendo ou não, ela traz consigo uma série de benefícios tangíveis. Primeiro, a redução de custos com manutenção e reparo, que podem ser exorbitantes caso as normas sejam ignoradas. Em segundo lugar, uma estrutura construída com base em normas é uma estrutura com maior durabilidade, resistente ao teste do tempo e à força da natureza. E, finalmente, a confiabilidade. Saber que você está em conformidade com a norma oferece uma tranquilidade que não tem preço. Portanto, meu amigo e minha amiga, não negligencie a importância das normas e esteja sempre atualizado sobre elas. Elas são não apenas meras regras, né? Elas são salvaguardas que garantem nosso bem-estar e a qualidade de nossas construções. E por qual motivo as normas técnicas elas são tão importantes? Bom, as normas elas são como mapas que nos guiam através do complexo território da construção, estabelecendo diretrizes e requisitos mínimos que não podem ser ignorados na execução de obras de fundação do tipo tubulão. Elas são projetadas com um objetivo claro: evitar acidentes e falhas estruturais que possam comprometer a estrutura e a integridade das edificações. Essas normas, elas não são meramente documentos burocráticos, são ferramentas essenciais para você garantir a estabilidade, resistência, deformabilidade e durabilidade das estruturas. São elas que definem o padrão de qualidade e a confiabilidade que buscamos em nossas construções. Bom, alguns dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, revelam uma estatística de certa forma alarmante, né? Uma denúncia praticamente. Em média, cerca de 30% dos acidentes na construção civil estão diretamente relacionados a falhas estruturais nas fundações. Agora você imagina o impacto humano e financeiro desses incidentes. Muitos deles poderiam ser evitados se as normas técnicas específicas para a execução daqueles tipos de fundação tivessem sido rigorosamente seguidas por profissionais responsáveis e capacitados. Portanto, galera, a mensagem ela é muito clara. A adesão estrita às normas técnicas não é uma opção, mas uma obrigação moral e profissional. É a chave para você prevenir estratégias e garantir que nossas construções permaneçam sólidas e seguras ao longo do tempo. No próximo slide, eu vou explorar algumas das normas mais importantes relacionadas a fundações do tipo tubulão e a gente vai entender como elas influenciam diretamente a qualidade da segurança nas nossas obras. No mundo das fundações de tubulão, a NBR 6122 ela brilha como se fosse uma luz orientadora. Essa norma brasileira é a bússola que nos guia no projeto e execução de fundações, incluindo aquelas que utilizam tubulões. É uma fonte inestimável de diretrizes detalhadas que abrangem todos os aspectos essenciais para você garantir não só a qualidade, mas a segurança das construções de fundações do tipo tubulão. A NBR 6122 não deixa nenhum tipo de espaço para incerteza. Ela mergulha profundamente no dimensionamento, execução e critérios de segurança específicos para tubulões. Aborda questões cruciais como geometria, materiais, ensaios, carregamentos, resistência do solo e critérios de projeto adaptados às particularidades dos tubulões, né? Mas as normas elas não param por aí. A NBR 6118, por exemplo, ela assume um papel vital no cenário da construção. Ela define procedimentos para projeto de estruturas de concreto, abrangendo não apenas a base dos tubulões, mas também a parte superior, conhecida como capitel, né, ou laje de fundo. A NBR 6118, ela estabelece requisitos essenciais para o concreto utilizado, as armaduras, o detalhamento e o dimensionamento das partes superiores do tubulão. Ela completa o quebra-cabeça, garantindo que não apenas a base, mas toda a estrutura seja construída com o mais alto padrão de qualidade e segurança. Então, juntas, a 6118 e a 6122, elas formam um par inseparável, definindo o caminho que devemos seguir para alcançar as fundações de tubulão sólidas, confiáveis e duráveis. Pessoal, mas além da 6118 e da 6122, existem duas regulamentações essenciais que moldam o cenário das fundações de tubulão.
Primeiro, a gente tem a NBR 14931. Ela é a norma que dita os procedimentos cruciais durante a execução das fundações, incluindo tubulões, né? E ela aborda temas como concretagem, cura, controle de qualidade de ensaios e garante que cada passo da construção seja realizado com precisão e de acordo com os mais altos padrões. Em seguida, a gente tem a NR18, né? Como muitos já conhecem, ela é uma regulamentação brasileira que estabelece condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, e a NR18 ela é abrangente, inclui especificamente a execução de fundações de tubulão, trata de questões vitais de segurança, desde escavações até canteiros de obra, equipamentos de proteção, treinamento de trabalhadores e muito mais. Ou seja, essas normas e regulamentações, elas não são apenas só diretrizes, né? São a espinha dorsal da segurança e da qualidade em nosso setor. Nos próximos slides, a gente vai examinar com mais tranquilidade, né, como essas regulamentações são aplicadas no contexto das fundações de tubulão e como elas asseguram um ambiente de trabalho mais seguro e construções confiáveis. E em relação ao projeto, a NBR 6122 ela assume um papel crucial nessa etapa, né? Estabelecendo requisitos mínimos que guiam o projeto desde o início. Essa norma ela define os alicerces do projeto, incluindo a determinação das cargas atuantes, a escolha do tipo de tubulão, a definição das dimensões da base alargada e até mesmo a seleção do tipo de revestimento. Cada detalhe é minuciosamente considerado para garantir que a estrutura cumpra sua função com segurança e eficiência. Mas o processo de projeto ele não para por aí. A NBR 6122 ela também estabelece as diretrizes para as investigações geotécnicas e geológicas, bem como para observações locais. Essas etapas elas são fundamentais para você avaliar as condições do solo e garantir que as fundações sejam projetadas de maneira adequada, levando em consideração as particularidades do solo e do local. Ou seja, a 6122 ela é o farol que ilumina o caminho, garantindo que nossos projetos de tubulões, né, não sejam apenas estruturas, mas soluções seguras e eficientes. Já em relação à execução de tubulões, a 6122 ela orienta que, quando a previsão de cotas variáveis de assentamento entre tubulões próximos, a execução ela deve começar pelos tubulões mais profundos e depois passar por os mais rasos, né? Assim você evita trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões muito próximos e é essencial para você garantir a segurança e estabilidade, especialmente em fundações sobre ar comprimido. Essas diretrizes elas são cruciais para você assegurar não apenas a conformabilidade com as normas, mas também a integridade das fundações e de quem está executando. O foco agora é em requisitos específicos para a concretagem, conforme estabelecido pela 6122. Essa norma ela define rigorosamente como a concretagem de tubulões deve ser realizada para você garantir a qualidade e a segurança. Ela aborda elementos críticos como o consumo mínimo de cimento, o slump adequado, isso é, a consistência do concreto, o diâmetro máximo dos agregados e a profundidade de embutimento da tremonha no concreto durante todo o processo de concretagem. Mas, e se por um acaso ocorrer uma interrupção na concretagem? A norma ela também orienta sobre os recursos a serem adotados nesse cenário e, em alguns casos, pode ser até necessário avaliar a situação meticulosamente, né, para que, em última instância, você considerar até o abandono da estaca. Agora, para ilustrar como a aplicação das normas técnicas elas podem se traduzir em resultados concretos e bem-sucedidos, a gente vai considerar o icônico edifício Copan, localizado em São Paulo. Esse prédio ele tem mais de 100 metros de altura e as fundações que foram executadas para suportar as cargas que advêm, né, do peso próprio e outras solicitações as fundações do tipo tubulão. Então, o que torna esse prédio um exemplo notável é que sua construção ela seguiu estritamente as normas técnicas brasileiras, em particular a 6122 e a 6118. Graças a essas conformabilidades, né, rigorosas com a norma, o edifício ele apresenta um desempenho estrutural excepcional e uma notável resistência a intempéries. Esse não é apenas um edifício, ele é um testemunho tangível
de como a adesão cuidadosa às normas técnicas podem resultar em uma estrutura sólida e duradoura. O Copan, ele é um marco da engenharia, e sua história nos lembra da importância de seguir as diretrizes estabelecidas pelas normas para você alcançar construções de sucesso. Bom, agora a gente vai abordar outro exemplo notável de aplicação das normas técnicas. Neste caso, não são as normas brasileiras, mas normas que serviram como base para a construção da nossa. Isso é, a gente bebeu da fonte dessas normas e utilizou elas para basear as nossas, que hoje são utilizadas no Brasil. Então, como que a construção da Torre Eiffel em Paris, ela se tornou, de certa forma, uma estrutura icônica, né? Ela tem mais de um século de existência e se ergue sobre Paris graças ao uso de perfis tubulares de aço, cravados no solo por meio de fundações do tipo tubulão. Mas o que torna a Torre Eiffel tão notável em termos de engenharia? Simplesmente é que desde o início diversas normas técnicas relacionadas à execução e segurança das fundações, elas foram seguidas à risca. Essas normas, elas foram fundamentais para você garantir a estabilidade e a segurança da estrutura, de certa forma, bastante imponente, né? Então, quando a gente contempla a grandiosidade da Torre Eiffel, a gente sempre deve lembrar que a aplicação rigorosa das normas técnicas, elas não só se limitam a projetos pequenos, ela é igualmente vital em projetos de magnitude extraordinária, como este caso. E a Torre Eiffel é um exemplo duradouro da importância de você seguir as normas para que a sua construção, né, da sua estrutura, ela seja resistente e segura. E eu trouxe aqui para vocês essa figura mais como curiosidade, né, de como que funcionou a execução das fundações do tipo tubulão lá em Paris naquela época. Então a gente pode ver que, querendo ou não, algumas coisas estavam em conformidade e outras já nem tanto. Eu não sei a confiabilidade que é essa figura, mas eu quis trazer aqui como forma de curiosidade para vocês. Na aplicação das normas técnicas em fundações do tipo tubulão, hoje nós enfrentamos dois desafios significativos. Primeiramente, muitos profissionais carecem de conhecimento técnico, levando à ignorância ou má interpretação das normas, e isso pode acarretar em uma ameaça à segurança das estruturas. Já em segundo lugar, existe uma resistência por parte de alguns profissionais em simplesmente adotar as normas, porque eles consideram elas como burocráticas ou desnecessárias. Agora, para você superar esses desafios, é principalmente imperativo investir na capacitação técnica e na conscientização dos profissionais envolvidos. E isso envolve fornecer treinamentos e recursos educacionais para garantir a compreensão e aplicação das normas. Não só isso, mas também é vital estabelecer uma cultura empresarial que valorize a segurança e a qualidade, incentivando a adoção das normas como parte integrante do processo construtivo, não como uma formalidade, mas como uma salvaguarda para a integridade das estruturas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Beni. Eu vou estar apresentando o tópico de vantagens e desvantagens da utilização de fundações de tubulão. Mas antes da gente entrar em si nesse tópico, vamos fazer um apanhado aqui rapidinho, que o tubulão ele é um tipo de fundação profunda que envolve perfuração do solo e a concretagem de tubos. Então, geralmente é feito com concreto, né? Mas a gente pode ter outro tipo de material, bem raramente. E esses furos em si são feitos para criar uma base sólida para essa estrutura, para ela se apoiar e distribuir os esforços para o solo, né, em si. E dependendo do tipo de projeto, por que tipo de situação você quer, você vai ter que utilizar outro tipo de fundação, ou dependendo, você vai ter que escolher um outro método para você utilizar essa fundação para aguentar essa construção em si e essa construção específica, né. Tá, começando as vantagens, a gente tem a capacidade de carga elevada. Nas fundações de tubulão, elas podem suportar a cargas pesadíssimas, então elas são indicadas e adequadas para edifícios altos e estruturas pesadas, por essa capacidade elevada de suportar carga. Outro ponto positivo é a versatilidade. Elas podem ser usadas em diversos tipos de solo, desde solos argilosos,
arenosos e rochosos. Outro ponto também é a construção rápida. Comparada a algumas outras fundações profundas, as fundações de tubulão podem ser construídas relativamente rápido e isso pode reduzir bastante o tempo da construção. Mais um ponto positivo é o controle de nível de água em locais de lençol freático elevado. Esses tipos de fundações do tipo tubulão permitem um controle um pouco melhor sobre a água durante a construção, o que permite que você não perca muito esse nível do lençol freático e que ajuda também no controle. Mais um ponto positivo é a pouca escavação, a menor escavação do que comparada com outras fundações profundas, onde você só tem que fazer um tubo, por assim dizer. Você não tem que fazer escavações ramificadas que você entra dentro do solo, como outros tipos de fundações profundas. Então, em comparação, por exemplo, com estacas cravadas, o que pode ser vantajoso em termos de custos e impacto ambiental. A gente pode levar isso em conta. Agora, explorando as desvantagens, a gente tem o primeiro ponto negativo, que é o custo. As fundações de tubulão tendem a ser mais caras em comparação com fundações rasas, como sapatas, radier, entre outras. E devido à mão de obra necessária e os materiais, a gente tem esse custo um pouco mais elevado, por ser também uma fundação profunda. A gente também tem como desvantagem a limitação em solos instáveis, como eu acho que eu já tinha falado antes. Em solos extremamente instáveis ou com grande presença de água, as fundações de tubulão tendem a enfrentar dificuldades, até porque eles não vão estar estáveis. E aí nisso ele pode ocorrer uma rotação, um desnível, um recalque ou alguma coisa desse tipo que vai influenciar em toda a disposição das cargas e dos esforços que vão ser distribuídos para essas fundações. Terceiro, o acesso restrito. Em áreas com acesso limitado pode ser difícil ou até impossível usar equipamentos para perfurar e concretar os tubulões. Por ser uma estrutura muito grande e bem larga, muitas vezes você não vai ter espaço suficiente para um operário que esteja ali, uma mão de obra especializada, está trabalhando lá, então você vai ter essa dificuldade de espaço para operação. Requisitos de inspeção e testes é uma outra desvantagem, onde as fundações de tubulão geralmente requerem alguns testes geotécnicos e inspeções rigorosas para garantir que os padrões de segurança atendam aos requisitos. E nisso a gente tem aqui uma imagem aqui do lado que a gente tem que fazer vários testes, porque por se tratar de uma fundação profunda, a gente tem que fazer a inspeção do solo certinho para saber se ele é um solo estável que vai suportar esse tipo de fundação e a sua distribuição de esforços no solo, para a gente poder usar e receber aval de poder usar esse tipo de estrutura. Outro impacto negativo é o impacto ambiental, onde a escavação profunda necessária para as fundações de tubulão podem ter um impacto ambiental maior do que as fundações rasas, como sapatas, que a gente está ali perfurando mais profundamente o solo, o que pode gerar algum tipo de perturbação ou uma caverna. Por isso que a gente precisa fazer esse estudo prévio do solo. E risco de desvio, que é a última desvantagem, que é durante o processo de concretagem, não é zero, há um risco sim de desvio de tubulão, que pode afetar adversamente sua capacidade de carga. Um mero desvio pode gerar um esforço de segunda ordem e que só vai sendo ampliado por esse desnivelamento, né, em si. Então isso pode acarretar numa variação em todas as cargas da estrutura e gerando a ruína em si. Para concluir, em conclusão de tudo isso aqui, as fundações de tubulões têm sim vantagens e desvantagens. A escolha adequada para essas vantagens e ponderando as vantagens e desvantagens, você tem que levar muito em consideração o que seu projeto está pedindo para você, as circunstâncias específicas, onde você vai ter que consultar tanto os engenheiros especializados quanto você realizar estudos geotécnicos, porque isso é essencial para garantir a segurança e a eficiência de qualquer fundação escolhida,
seja tanto fundações profundas como tubulão, como fundações rasas como sapata, radial, entre outras. Então vocês têm que se atentar a isso. Esse é o nosso trabalho. Queria agradecer pela atenção de todos e é isso. Obrigado, até uma próxima.